Olá, senhores. Bora aí para uma questãozinha de eletrostático. Olha só, um sistema é composto por 4 cargas elétricas pontiformes fixadas nos vértices de um quadrado, conforme ilustrado na figura abaixo. As cargas Q1 e Q2 são desconhecidas, não conhecemos o valor nem o sinal delas, tá? No centro O do quadrado, o vetor campo elétrico E, devido às 4 cargas, ou seja, o campo elétrico resultante já das 4 cargas, ele tem a direção e o sentido indicados na figura, ou seja, direção inclinada ali, ó, apontando para sudoeste, né? Aliás, para sudeste, né? Apontando ali para a carga Q2. A partir da análise desse campo elétrico, pode-se afirmar que o potencial elétrico em O é... Bom, percebo que essa questão já apareceu no vestibular, mas não perguntando a respeito do potencial, perguntando apenas qual era a relação entre as cargas Q1 e Q2, né? Então, você vai ter que, se você já viu essa questão, você vai ter que fazer novamente a mesma análise que você fez nela para descobrir os sinais e os módulos de Q1 e Q2. E a partir dali, a gente poder fazer uma análise do potencial elétrico. Vamos só relembrar? Potencial elétrico é uma grandeza escalar. E ela é calculada pela constante eletrostática do meio, a carga que você está querendo gerar o potencial elétrico, dividido pela distância dessa carga até o ponto que você quer calcular o campo, o potencial elétrico. No caso, o ponto onde eu quero o potencial resultante é lá no ponto O, como disse no texto aqui para nós, certo? Bom, primeira coisa, olha só que bacana. Para esse campo elétrico resultante, o vetor final do campo elétrico gerado pelas 4 cargas ficar nessa direção e sentido, é porque não tem vetor campo elétrico nessa direção. Então, nós sabemos que a carga Qzão negativa, ela gera um campo de aproximação, certo ou não? E aí a carga Q1, ela vai ter que gerar um campo no sentido oposto, de mesma direção, mas de sentido oposto, e principalmente com a mesma intensidade, para poder anular o campo elétrico gerado pela menos Q. De forma que não sobre nada nesse eixo, e, portanto, o campo resultante fique no eixo que ligue a carga Qzão positiva com a carga Q2. Para que ela gere um campo de aproximação para ela, obviamente que a carga Q1 tem que ser negativa. Então, nós já sabemos que essa carga Q1 ela tem que ter um valor menor do que zero. E, para que ela consiga gerar um campo de mesmo valor que a carga menos Qzão, estando à mesma distância do ponto O que a carga Qzão está, é porque ela tem que ter a mesma intensidade da carga Qzão. Ou seja, em módulo, a carga de Q1 tem que ser exatamente igual a Qzão. Ou seja, o valor de Qzão, só que negativo, também para gerar um campo de aproximação. Dessa forma, a gente já consegue determinar a relação da Q1. Agora, nós vamos ter que olhar para a Q2. Olha o que acontece com a Q2. A Q2, ela pode ser positiva, certo ou não? Se ela for positiva, olha o que vai acontecer. Ela vai gerar campo de afastamento no ponto O. Então, o campo elétrico gerado pela Q2 seria esse daqui, ó. Um campo de afastamento. Só que esse campo ele poderia ser um vetor maior do que o vetor elétrico, o vetor campo elétrico gerado pela mais Q, certo ou não? Olha lá, olha o vetor campo elétrico gerado pela mais Q. Esse campo elétrico poderia ser um campo elétrico de mesma intensidade que o vetor verdinho aqui, ou o vetor campo elétrico poderia ser um vetor de intensidade menor que esse daqui. Bom, vamos lá. O maior você pode jogar fora. Por quê? Porque se ele for maior que esse vetor, o resultante não daria para baixo, o resultante daria para cima. Então, você já sabe que se a carga for positiva, a Q2 não pode ter uma intensidade maior do que Qzão. Senão ela ia gerar um vetor maior do que o vetor verdinho e, portanto, o resultante não seria para baixo, seria para cima, certo? Também não poderia ser de mesma intensidade, porque senão um ia anular o outro, e aí o campo resultante seria zero. Não sobraria um vetor resultante aqui para nós, o campo elétrico. Então, se ela for positiva, ela também não pode ter uma intensidade igual a Qzão. Isso significa que ela, se ela for positiva, ela vai poder ser positiva gerando um vetor campo elétrico pequeno, menor do que o verde, de forma que o verde ainda ganhe e sobre um resultante para nós aqui para baixo. Então, se ela for positiva, a gente vai poder falar que o Q2 tem que ser menor do que o valor de Qzão. Tudo bem? Agora, e se ela for negativa? Se ela for negativa, senhores, aí não vai ter problema nenhum. Olha por quê. Vamos lá. A Qzão é positiva, então ela já gera um campo de afastamento dela, apontando ali para a carga Q2. E a Q2 sendo negativa, ela pode gerar um campo pequeno,
ela pode gerar um campo de mesma intensidade que aquele vetor verde ou até um campo maior. Não tem problema. Porque como eles vão ter a mesma direção e sentido, para achar o resultante, nós vamos somar. E somando na mesma direção e no mesmo sentido, obviamente que a resultante continua dando na direção e sentido do Q2. Portanto, se ela for negativa, aí nós vamos ter três possibilidades. A Q2, ela pode ser menor do que Qzão, igual a Qzão ou maior do que Qzão. No caso aqui, um módulo, né, de Q2 poderia ter esses valores aqui. Poderia ser maior que Qzão, menor que Qzão, igual a Qzão. Vai dar certo do mesmo jeito no vetor campo elétrico. Bom, então agora nós vamos analisar o potencial elétrico, porque nós já descobrimos quais são as relações de carga Q1 e Q2. A Q2 obrigatoriamente menor que Qzão e positiva. Já, desculpa, a Q1, né? A Q1 a gente viu aqui que obrigatoriamente, vamos colocar aqui em cima, a Q1 obrigatoriamente ela é negativa e ela tem que ter um valor igual a Qzão. Isso nós analisamos já aqui anteriormente. E a Q2, ela pode ser positiva, mas se for positiva, ela vai ter um valor menor do que Qzão. Ou ela pode ser negativa. E se ela for negativa, ela pode ter qualquer valor aí, menor que Qzão, igual a Qzão, maior que Qzão, que o campo elétrico resultante vai ser aquele E indicado na figura. Só que agora ele quer saber o potencial. O potencial depende da carga e da distância. E aí, olha que interessante. Essa carga Qzão a uma distância D do ponto O e essa carga menos Qzão a mesma distância do ponto O, se uma gerar um potencial V, a outra gera um potencial menos V. E aí V com menos V dá zero. Então a gente já percebe que essas duas cargas, ó, o potencial elétrico gerado por elas no ponto O dá zero. Não vai interferir para nós. Vamos esquecer delas. Vamos olhar só para Q1 e para Q2. Olha que bacana. A Q1, por ser negativa, ela com certeza vai gerar um potencial V negativo lá no ponto O. Já a Q2, nós não sabemos ao certo qual é o sinal dela e nem qual o valor dela. Nós temos possibilidades. Mas olha que interessante. Se ela for positiva, obviamente que ela gera um potencial positivo. Vou chamar de velhinha aqui, tá? Mas com certeza esse potencial vai ser menor do que o módulo daquele potencial V que a carga Q1 gerou. Por quê? Porque ela tem uma carga menor que Qzão, tá vendo? E enquanto a Q1 ela tem uma carga igual a Qzão. Então a Q1 gera um potencial negativo maior que o potencial positivo. Isso significa que com certeza o potencial resultante aqui iria ficar negativo. Ah, Peão, mas e se a carga Q2 não for positiva? E se ela for negativa? Bom, se ela for negativa, já não importa mais qual o valor da carga dela, ela também vai gerar um potencial negativo. E potencial negativo somado com potencial negativo continua dando o quê? Negativo. Então, obrigatoriamente, o potencial no ponto O tem que ser negativo para nós, o que dá como correta a alternativa B. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.